Seção 2 dos efeitos da fiança. Artigo 827. O fiador, demandado pelo pagamento da dívida, tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor. Parágrafo único. O fiador que alegar o benefício de ordem a que se refere este artigo deve nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver o débito. Artigo 828. Não aproveita este benefício ao fiador. Inciso 1. Se ele renunciou expressamente. Inciso 2. Se obrigou como principal pagador ou devedor solidário. Inciso 3. Se o devedor for insolvente ou falido. Artigo 829. A fiança conjuntamente prestada a um só débito por mais de uma pessoa importa o compromisso de solidariedade entre elas, se declaradamente não se reservarem o benefício de divisão. Parágrafo único. Estipulado este benefício, cada fiador responde unicamente pela parte que, em proporção, lhe couber no pagamento. Artigo 830. Cada fiador pode fixar no contrato a parte da dívida que toma sob sua responsabilidade, caso em que não será mais obrigado. Artigo 831. O fiador que pagar integralmente a dívida fica subrogado nos direitos do credor, mas só poderá demandar a cada um dos outros fiadores pela respectiva cota. Parágrafo único. A parte do fiador insolvente distribuir-se-á pelos outros. Artigo 832. O devedor responde também perante o fiador por todas as perdas e danos que este pagar e pelos que sofrer em razão da fiança. Artigo 833. O fiador tem direito aos juros do desembolso pela taxa estipulada na obrigação principal, e não havendo taxa convencionada aos juros legais da mora. Artigo 834. Quando o credor, sem justa causa, demorar a execução iniciada contra o devedor, poderá o fiador promover-lhe o andamento. Artigo 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança durante 60 dias após a notificação do credor. Artigo 836. A obrigação do fiador passa aos herdeiros, mas a responsabilidade da fiança se limita ao tempo decorrido até a morte do fiador e não pode ultrapassar as forças da herança. Seção 3. Da extinção da fiança. Artigo 837. O fiador pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais e as extintivas da obrigação que competem ao devedor principal, se não provierem simplesmente de incapacidade pessoal, salvo o caso do mútuo feito à pessoa menor. Artigo 838. O fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado. Inciso 1. Se, sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor. Inciso 2. Se por fato do credor for impossível a subrogação nos seus direitos e preferências. Inciso 3. Se o credor, em pagamento da dívida, aceitar amigavelmente do devedor objeto diverso
do que este será obrigado a lhe dar, ainda que depois venha a perdê-lo por evicção. Artigo 839. Se for invocado o benefício da excursão e o devedor, retardando-se a execução, cair em insolvência, ficará exonerado o fiador que o invocou, se provar que os bens por ele indicados eram, ao tempo da penhora, suficientes para a solução da dívida afiançada. Capítulo 19. Da transação. Artigo 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Artigo 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação. Artigo 842. A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite, se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz. Artigo 843. A transação interpreta-se restritivamente e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos. Artigo 844. A transação não aproveita nem prejudica, senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito à coisa indivisível. Parágrafo 1º. Se for concluída entre credor e o devedor, desobrigará o fiador. Parágrafo 2º. Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com outros credores. Parágrafo 3º. Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extinguem a dívida em relação aos co-devedores. Artigo 845. Dada a evicção da coisa renunciada por um dos transigentes ou por ele transferida a outra parte, não revive a obrigação extinta pela transação, mas ao evicto cabe o direito de reclamar perdas e danos. Parágrafo único. Se um dos transigentes adquirir, depois da transação, novo direito sobre a coisa renunciada ou transferida, a transação feita não o inibirá de exercê-lo. Artigo 846. A transação concernente a obrigações resultantes de delito não extingue a ação penal pública. Artigo 847. É admissível na transação a pena convencional. Artigo 848. Sendo nula qualquer das cláusulas da transação, nula será esta. Parágrafo único. Quando a transação versar sobre diversos direitos contestados, independentes entre si, o fato de não prevalecer em relação a um não prejudicará os demais. Artigo 849. A transação só se anula por dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto da controvérsia entre as partes. Artigo 850. É nula a transação a respeito do litígio decidido por sentença passada em julgado, se dela não tinha ciência algum dos transatores, ou quando, por título ulteriormente descoberto, se verificar que nenhum deles tinha direito sobre o objeto da transação.